boa noite, Jerônimo, boa noite a todos os convidados, boa noite aos candidatos, público aqui presente, boa noite aos nossos queridos e amigos ouvintes que nos ouvem nesse momento, não somente na cidade de Amargosa, mas como também em todas as comunidades rurais. Um abraço especial também para os nossos amigos ouvintes nas cidades circunvizinhas. E exatamente neste dia de hoje, dia 31, se dá início ao primeiro debate das eleições 2016, envolvendo os candidatos a prefeito aqui da cidade de Amargosa. Desejo boa sorte a todos. Então, nesse momento, eu gostaria que todos ficassem de pé para juntos ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Aplausos ao hino nacional brasileiro. Este é o primeiro debate realizado pela Rádio Vale FM, TV RBR e Rede Baiana de Rádio. A Rede Baiana de Rádio, através da Rádio Vale FM em 105,3, promovem a partir deste momento o primeiro debate político das eleições 2016 e o primeiro debate transmitido ao vivo na história de Amargosa, com os candidatos a prefeito da cidade. Oportunidade onde poderá ser decidido o futuro político do nosso município.
Aos candidatos foram apresentadas as regras do debate, acatadas por todos para o confronto de ideias. A Justiça também está oficiada através do presidente do processo eleitoral, Dr. Alberto Fernandes, juiz eleitoral da 36ª Zona Eleitoral de Amargosa, que também recebeu cópia com os termos do regulamento. Agora, cabe a cada um dos candidatos apresentarem suas propostas, debatendo as questões de interesse do município, visando convencer o eleitor de suas qualificações para governar a cidade de Amargosa pelos próximos 4 anos. A Rádio Vale FM proporciona com esse debate um verdadeiro palanque eletrônico para os candidatos a prefeito. Júlio Pinheiro, coligação A Força do Povo, e Rosalvinho Salles, coligação Amargosa Mais Forte. Toda a sociedade de Amargosa acompanhará atentamente, a partir de agora, o primeiro debate político das eleições 2016, através da Vale FM em 105,3 e também pelo site fmvale.com.br e pelo aplicativo da RBR nos seus celulares. Desejamos que esse espaço democrático seja utilizado pelos candidatos de forma ordeira, obedecendo às regras pré-estabelecidas e definidas em comum acordo entre todas as coligações. Agradecemos a presença dos senhores convidados aqui presente e ao doutor Renato Machado, que é advogado eleitoral na cidade de Santo Antônio de Jesus, que atua em toda a região, que fará parte do debate com o objetivo de decidir os pedidos de direito de resposta. Agradecemos também aos parceiros, a ACIAPA, JM Promotora, Feirão Atacadão, Farmácia União, Motociclo e Posto São Geraldo, a Farma News, ao Laboratório Qualiteste, Loja Zaboneca e Márcia Mercedes Eventos. Agradecemos aos milhares de ouvintes e internautas que sempre têm nos dado esse acompanhamento especial. Agradecemos a Deus, pedindo que ilumine a todos para que possamos ter um debate de paz, harmonia, à altura do merecimento dos nossos munícipes, os cidadãos amargosenses. Agradeço mais uma vez a participação e a presença de cada um de vocês. Então, dando seguimento ao rito, agora iremos fazer então o sorteio das posições dos candidatos à mesa. Eu gostaria que meu amigo Marcelo mostrasse ao público presente as fichas que serão utilizadas e colocasse para que a gente pudesse fazer aqui o sorteio nas posições. Assim, por ordem alfabética, o candidato Júlio Pinheiro, vamos pegar a primeira ficha, ao qual vai corresponder a posição do mesmo à mesa. Então, por favor, Marcelo, mostre aos nossos convidados a ficha de número 2. Então, o candidato Júlio Pinheiro sentará à mesa número 2. Assim sendo, candidato, por favor, candidato Júlio Pinheiro, a mesa número 2. Em seguida, o candidato Rosalvinho Salles sentará na mesa de número 1, mostrando assim o rito aos demais presentes. Só lembrando que esta mesma ordem servirá de parâmetro para que possamos também, fazer a audição dos currículos dos mesmos. Tá certo? Só dando essa explicação para os nossos ouvintes também em casa. Então, dando a ordem, o candidato que ouviremos primeiro aqui, o número 1, candidato de número 1, vamos fazer a audição do currículo do Rosalvinho Salles. Rosalvo Jonas Borges Salles Rosalvinho é vice-presidente do Partido Verde de Amargosa e candidato a prefeito pela coligação Amargosa Mais Forte. Filho de Dona Marina Salles e senhor Jorge Salles, que também foi prefeito desta cidade, tem hoje 51 anos, é esposo de Tatiana e pai de Mel. Sua caminhada na vida política começou quando na escola e posteriormente na universidade esteve engajado com os movimentos estudantis. Tornou-se presidente da Cooperativa Agropecuária de Amargosa e em 1996 venceu a eleição para prefeito de Amargosa com a indicação e o apoio da
então prefeita Iraci Silva. Durante seu mandato, construiu, pavimentou e iluminou muitas ruas, municipalizou o hospital e escolas e trouxe para Amargosa o CAPS e a primeira grande fábrica, a Daibi Calçados. Deixou em cada lugar que passou os serviços prestados à população. Hoje, candidato novamente, Rosalvinho e César Mercedes, seu vice, tem o apoio da atual prefeita Karina Silva, filha de Iraci Silva. Rosalvinho também conta com o apoio de importantes lideranças políticas, como o prefeito de Salvador, ACM Neto, o deputado estadual Marcel Moraes e o empresário e amigo Dal. Muito bem. Agora, seguindo a ordem, ouviremos o currículo do candidato Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro nasceu em Cortamão, distrito de Amargosa. É formado em administração pública pela Universidade do Estado da Bahia e foi o vereador mais bem votado da história da cidade. Júlio é pai de João e marido de Luísa e com 35 anos já foi secretário municipal de governo e de relações institucionais, além de diretor da 29ª Gires e chefe de gabinete do deputado federal Jorge Sola. Durante a sua atuação na prefeitura, Júlio Pinheiro apresentou ao Ministério das Cidades o projeto que garantiu recursos para a construção das casas populares no bairro da Catiara e foi também responsável pela captação de recursos junto ao governo estadual e federal para a construção de creches e reforma das escolas municipais. Além disso, Júlio articulou diversas conquistas para o município, como a reforma da estrada que liga Amargosa e Mutuípe, o novo sistema de abastecimento de água de Cortamão, a agroindústria de beneficiamento da fruta para a cooperativa de Amargosa Cooma, o aumento do efetivo policial e a compra de novas viaturas para a 99ª CIPM. Muito bem. Seguindo então, vamos fazer o sorteio mais uma vez para a saudação dos candidatos. Então, vamos pedir mais uma vez o nosso amigo Marcelo para sabermos qual o candidato que fará a primeira saudação. Candidato ficha número 2, por favor, mostre para o nosso público aqui presente. Ficha de número 2 corresponde ao candidato Júlio Pinheiro. O senhor terá, nesse momento, 2 minutos para a sua saudação e o seu tempo 2 minutos para a sua saudação. A gente vai colocar o tempo e a partir do momento que eu der o ok, aí o senhor terá exatamente o tempo de 2 minutos para fazer a sua saudação. Então, candidato Júlio Pinheiro, o tempo começa a contar a partir de agora. 2 minutos. Boa noite, Braga. Boa noite, Rosalvinho. Queria agradecer de antemão o convite da Rádio Vale FM. Eu acho que esse é um importante serviço que vocês prestam hoje à comunidade de Amargosa, fazendo com que a população possa ter mais informações acerca dos candidatos que se colocam agora na eleição municipal de 2012. E com certeza isso vai ajudar a nossa população a avaliar melhor as propostas de cada candidato, o histórico também de cada candidato e a ficha de cada um. Então esse é um momento importante e eu tenho dito por onde ando nas ruas de Amargosa que a gente precisa renovar a política e renovar a gestão. Eu nunca fui prefeito, então tenho pedido essa oportunidade ao povo de Amargosa para que a gente possa fazer um bom trabalho pela nossa terra. Espero que esse dia de hoje possa contribuir definitivamente para que a gente possa passar melhores informações, as melhores propostas, as melhores ideias e com certeza contar com o apoio do povo de Amargosa. Assim, eu agradeço mais uma vez a Rádio Vale FM, agradeço aos participantes que estão aqui hoje nessa noite, agradeço também a você que está me ouvindo de casa, porque é a razão e o motivo pelo qual nós estamos aqui debatendo ideias, trocando opiniões, para que a gente possa fazer o melhor para o nosso município. É para você que a gente está trabalhando incessantemente para que, se for da permissão de Deus e da sua vontade, trabalhar por Amargosa, governar essa terra e nos colocando a serviço dessa população a qual amamos tanto, a essa terra na qual nasci e para a qual eu quero servir o resto de minha vida. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que você de casa possa aproveitar muito bem o dia de hoje, a noite de hoje, para tirar as suas dúvidas acerca das nossas propostas. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Rosalvinho Salles tem o mesmo tempo, 2 minutos a partir de agora. Boa noite ao público presente, boa noite a você, amigo que está em casa ouvindo a rádio, boa noite especial para você da zona rural, para você dos bairros que estão nos assistindo. Dizer a vocês que hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro, porque hoje o Brasil se livrou de vez do PT.
Então hoje foi o dia da cassação da presidente Dilma e a gente está muito feliz com isso. Eu começo o debate muito feliz, muito alegre, porque sei que a gente conseguiu se livrar do PT a nível nacional. Dizer a vocês, amigos aqui de Amargosa, que eu estou aqui para fazer um debate, conversar com vocês, mas o que eu quero falar principalmente é no coração de cada um de vocês. Falar no coração de cada um de vocês que está ouvindo em casa. Você sabe o quanto eu fiz por essa terra e o quanto eu posso fazer. Queria também dar boa noite, parabenizar a Rádio Vale FM por esse grande evento que é esse debate. É uma festa da democracia. Dar boa noite ao candidato Júlio e boa noite a toda a equipe dele que está aqui presente, toda a minha equipe também que está aqui presente, e uma boa noite especial para o pessoal que está lá no comitê assistindo a nossa conversa aqui, assistindo o nosso debate. Dizer a vocês, meus amigos, que aqui vai ser um debate de ideias. É um debate de ideias. A gente não veio para aqui para disputar outra coisa que não seja de ideias. A gente veio para aqui para conversar e o povo saber o que está acontecendo em nossa terra e o que tem para acontecer. Tenho certeza de que tem alguém boicotando, soltando fogos aqui do lado. E aí fica difícil. Eu peço à rádio que pare o tempo, porque não tem como falar e como ouvir. Candidato, o senhor tem ainda 20 minutos para os filhos do tempo. Deixa eu terminar. 20 segundos, por favor. Pode falar? Acho que está interferindo no meu áudio. Está interferindo porque eu não estou conseguindo falar. O senhor, dá uma pausa no tempo aí, Naldo. Olha, pessoal, eu gostaria de pedir aos nossos amigos ouvintes, correligionários, eu sei que nesse momento a emoção é forte, mas eu gostaria que vocês contivessem as emoções, porque, exatamente, porque todas as coligações foram informadas para exatamente não soltarem fogos, porque se isso acontecer, atrapalha e muito o andamento desse processo democrático, né, que é o nosso debate. Então a gente pede encarecidamente a vocês, para que vocês não soltem os fogos, porque isso irá atrapalhar o andamento, tá certo? E aí a gente vai ter que interromper esse debate. Então só mais uma vez informando aí para os correligionários que, por favor, não soltem fogos. Então, a gente vai restabelecer exatamente no tempo, calcule aí, foi o tempo que começou aí a soltar fogos, 20 segundos, né? 20 segundos. E candidatos, o senhor tem 20 segundos a partir desse momento. Meus amigos, posso começar? Meus amigos, coincidentemente, os fogos foi bem na hora que eu estava falando. Mas eu estou acostumado com as intempéries, estou acostumado com isso na vida. Acostumei a minha vida toda a trabalhar assim, sempre colocando alguma dificuldade no meu caminho. Mas eu consigo suplantar todas as dificuldades. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus do meu lado e o povo dessa terra. Por favor. Então, nesse momento, a gente termina a primeira parte desse debate. Mais uma vez informando aos correligionários, aos eleitores, por favor, não soltem fogos, porque isso vai atrapalhar o andamento do debate e, consequentemente, nós seremos obrigados a interrompê-lo. Então vamos a um breve intervalo comercial e já o bloco com perguntas da produção para os candidatos aqui presentes. E diretamente da CIAPA, Associação Comercial de Amargosa, onde nesse momento estamos realizando o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. E vamos começar mais um bloco, só reforçando mais uma vez para todos os correligionários, todos os eleitores que estão nos ouvindo nesse momento, reforçar que vocês não soltem fogos, porque isso vai atrapalhar o andamento do debate que está sendo democrático, vai atrapalhar bastante, e deste modo seremos obrigados a interromper o nosso debate. Neste bloco agora, perguntas da produção. A produção do debate fará 2 perguntas impessoais para cada candidato no âmbito administrativo de livre escolha da emissora, que serão respondidas por todos os candidatos. Então vamos sortear a ordem, só lembrando para vocês, candidatos, que não teremos nem réplica e nem tréplica neste bloco, tá? Então vamos fazer o sorteio da ordem do candidato. Obviamente pedir o apoio mais uma vez de nosso amigo Marcelo. Por favor, sorteie uma ficha aí, Marcelo, para a gente saber qual o candidato que irá responder primeiro aqui a pergunta. Por favor, mostre ao nosso público o candidato de número 1. Então a primeira pergunta será respondida pelo candidato Rosalvinho Salles e, consequentemente, o candidato Júlio Pinheiro. Muito bem, candidato
Rosalvinho Salles, nos últimos anos e atualmente, devido à crise que passamos, o município de Amargosa perdeu aproximadamente 800 postos de trabalho. Tal fato impactou diretamente na vida social e na economia do município. Que ações estão previstas no seu plano de governo para incentivar a vinda de investidores e para gerar mais postos de trabalho e assim possibilitar a recuperação da nossa economia? Então o candidato terá exatamente a partir de agora 3 minutos para a sua resposta. O tempo começa a contar a partir de agora. Meus amigos, minhas amigas, povo de Amargosa que está me ouvindo, dizer a vocês que Amargosa, infelizmente, Braga, perdeu muitos postos de trabalho. Por causa do governo do PT, teve fechado em Amargosa a fábrica, teve fechado em Amargosa o frigorífico, a fábrica calçada da IBI perdeu 160 postos de emprego, foi fechado a Dires, foi fechada a Farmácia Popular, a Cesta do Povo, e nós acabamos passar a ser a cidade latinha tudo, e deixou de ter. Isso culpa totalmente do governo do PT, que quebrou o país. E a gente sabe que nós temos condição. Agora com o novo governo, agora com o apoio de ACM Neto, nós temos condição de trazer, com certeza, mais uma grande fábrica para Amargosa. Que o único que trouxe fui eu, quando prefeito, trouxe a Daibi Calçados, que está aí, meus amigos, até hoje, sobrevivendo, porque sem apoio do governo estadual e do governo federal. Mas, com fé em Deus, Deus vai nos iluminar, nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos trazer outra grande fábrica para Amargosa. É um compromisso meu, que eu tenho como trazer. Eu tenho um sonho de gerar emprego em Amargosa. E eu fiz em Amargosa o maior programa de geração de emprego e renda, que foi o projeto Pé no Chão, na zona rural, que a gente deu mudas, adubo, tecnologia para o pequeno produtor rural. E isso eu vejo até hoje a semente. Estava num Tamanduá essa semana e vi lá a plantação de café, ainda daquela época que meu saudoso pai me ajudou a implantar esse projeto Pé no Chão. Meus amigos, minhas amigas, a questão do emprego é muito séria em Amargosa. A gente sabe a dificuldade que se tem hoje. A gente sabe como esse país está ruim para emprego. Por quê? Porque esse governo do PT faliu o país. Mas graças a Deus, meus amigos, graças a Deus, hoje nós nos livramos dele definitivamente. Hoje o governo federal está livre do PT. Então a gente vai, com esse governo novo que entrou, com o apoio de ACM Neto, com o apoio do deputado Marcelo Moraes, a gente vai conseguir trazer uma grande fábrica para Amargosa. E vou fazer pequenas agroindústrias nos distritos Cortamão, Itachama, distrito Jorge Salles, e Diógenes Sampaio, distrito São Roque. A gente vai trazer pequenas agroindústrias para gerar emprego para a população da zona rural. A gente precisa que vocês entendam que quem tem capacidade para trazer emprego sou eu, porque eu trouxe a fábrica de calçados da IBI. E até hoje é a maior geradora de empregos de Amargosa. Depois da prefeitura, a segunda é a fábrica de calçados da IBI. E vamos trazer investimentos para Amargosa. Vamos fazer obras e essas obras também vão gerar emprego, vão gerar renda para o nosso município. Temos muito a fazer. Eu tenho um sonho de trabalhar por essa terra, mas para esse sonho se realizar, eu preciso do apoio de todos vocês. Eu preciso que vocês me apoiem para a gente realizar esse grande sonho. Fiz um grande governo na área de geração de emprego. Aliás, o melhor da história, quem mais gerou emprego em Amargosa fui eu, quando prefeito. Então, meus amigos, fico muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei que tenho capacidade, e o nosso grupo tem uma grande capacidade de gerar emprego em nossa cidade. Tempo esgotado, candidato. A mesma pergunta para o candidato Júlio Pinheiro. Quer que eu repita a pergunta, candidato? Não é necessário? Então o senhor tem, a partir de agora, 3 minutos para a sua resposta. A questão de geração de emprego é muito importante, porque eu ando muito pelas ruas de Amargosa, eu conheço meu povo, eu percebo o quanto hoje em Amargosa tem gente desempregada. Em algumas casas são várias pessoas e às vezes tem casas que não tem ninguém empregado dentro daquela família. E isso não é um problema apenas da crise da economia ou da crise da política, isso é um problema da gestão também municipal. Porque outras cidades em nossa região estão crescendo, estão desenvolvendo, estão gerando emprego, como Jaguaquara, como Mutuípe, como Maracás. Cidades que estão dentro da mesma região, do mesmo estado e do mesmo país, portanto, dentro da mesma realidade. Mas para isso, para resolver esse problema, não adianta apenas esse discurso político do meu adversário. Ele está aqui colocando a culpa no governo federal. Mas a culpa não é apenas do governo federal. O município tem que ter uma voz ativa, tem que ter proposta. E a gente vai resolver o problema de geração de emprego, primeiro, construindo um distrito industrial em Amargosa, com a parceria do governo do estado.
A Semineto não é governador da Bahia, ele é prefeito de Salvador, então ele não vai poder ajudar Amargosa. Quem vai poder ajudar Amargosa é o governador Rui Costa, e ele já assumiu o compromisso comigo de, junto comigo, construir o Distrito Industrial de Amargosa e trazer uma fábrica de calçados para gerar 900 empregos. Compromisso do governador Rui Costa com o secretário Jorge Hereda. Isso, compromisso firmado, e nós vamos trazer para Amargosa. Além disso, outra coisa muito importante para poder fazer o emprego acontecer, as pessoas terem uma oportunidade de trabalho, é o comércio local. A gente precisa fomentar o comércio local, trazendo novos investimentos. A prefeitura precisa fazer obra, a gente precisa transformar Amargosa no grande canteiro de obras, para fazer calçamento, para fazer escola, para fazer posto de saúde, para fazer creche. Com isso nós vamos gerar emprego, porque para fazer essas coisas, esse benefício para a população, nós podemos também contratar mão de obra. E com isso, pode ter certeza que a prefeitura tem capacidade, entre os funcionários terceirizados e os funcionários próprios da prefeitura, gerar cerca de 500 empregos, num salário médio de R$1.000, que vai gerar R$500.000, e esse dinheiro vai circular no comércio de Amargosa, que precisa ser fortalecido. E não voltar àquela época onde o funcionário da prefeitura não recebia seu salário, ficava meses atrasados, era professor na porta de banco, que você que está em casa me ouvindo lembra muito bem. Você sabe quem foi esse prefeito, não sabe? Então isso é que faz o emprego sumir, é isso que faz com que as pessoas não tenham oportunidade de emprego. Comigo não, comigo a coisa vai andar direitinho, vai ser salário em dia, as pessoas vão ter a remuneração digna, aumento de salário de professor, aumento de salário do funcionalismo. Com isso, o comércio vai crescer, aí o dinheiro vai circular, o comércio vai contratar mais pessoas. Com isso, também a gente vai incentivar a agricultura familiar a produzir mais com assistência técnica, com semente, com adubos, industrializar como já estamos fazendo com a agroindústria e comercializar. Quem pode fazer isso sou eu, e é isso que nós vamos fazer com a parceria do governo do estado. Tempo esgotado, candidato. Então, gente, seguindo, vamos à segunda pergunta, realizada também pela empresa, pela Rede Baiana de Rádio, pela Rádio Vale FM, TV RBR. Seguindo a regra, agora quem responde é o candidato Júlio Pinheiro. E a pergunta é: candidato, nos últimos dias temos visto aí se repetir cenas que reforçam a sensação de insegurança na população de Amargosa, tanto no centro da cidade como na zona rural. Sabemos que o município tem um papel de fundamental importância, não só na articulação junto aos governos federal e estadual, como também na oferta de soluções diretas que aumentam a segurança dos seus cidadãos. Caso o senhor seja eleito, no seu plano de governo, quais ações diretas estão previstas para melhorar a segurança do nosso município? O senhor tem, a partir de agora, 3 minutos para a resposta. Sem dúvida alguma, segurança é uma questão fundamental. Agora eu entendo que o problema de violência no nosso município não vai ser resolvido apenas com polícia. Segurança, violência é um problema de política pública, de programa social, de projetos. E é isso que eu vou fazer. Lógico que policiamento é importante, nós já conseguimos, com a minha articulação, trazer a Companhia Independente de Polícia Militar para Amargosa, aumentou o efetivo, novas viaturas. Também teve meu papel fundamental, junto com o ex-governador Jacques Wagner, trazer a polícia especializada, chamada de Caatinga, e nós também conseguimos aumentar o efetivo da Civil. Mas a gente vai resolver o problema de segurança pública criando oportunidade no nosso município. E a prefeitura tem um papel fundamental nisso. Dizer que segurança é responsabilidade apenas do governo do estado não resolve o seu problema, que você está me ouvindo, que está sentindo isso na pele, nos bairros de Amargosa e nas comunidades rurais. Para a gente resolver o problema de segurança pública, para acabar com a violência, ou pelo menos diminuí-la, a gente precisa gerar oportunidade de educação de qualidade, educação em tempo integral, e eu vou fazer isso. A gente precisa oportunizar, dar vez e chance às nossas crianças, principalmente dos bairros mais carentes de Amargosa, que ela possa estar na escola em tempo integral, que ela possa estudar de manhã e à tarde ela possa estar em algum programa da prefeitura, praticando esporte, praticando cultura. Porque não é possível que o filho de quem tem dinheiro tenha essa oportunidade e o filho de quem é mais pobre, de quem tem mais necessidade, não tenha. E esse papel de prover isso, de resolver isso, é da Prefeitura de Amargosa. E comigo, com certeza, isso vai ter. A gente vai retomar o programa Educarte, que oferece essas oficinas nas escolas municipais, mas vamos também levar essas oficinas de esporte, lazer e cultura para os bairros de Amargosa,
para os distritos de Amargosa. E esse é um compromisso meu com você que está me ouvindo. Além disso, a gente tem que dar oportunidade de qualificação profissional. O adolescente, o jovem em Amargosa, ele precisa ser qualificado para poder entrar no mercado de trabalho, para também ser articulado junto com o comércio local, com os empresários locais, e a prefeitura tem esse papel de liderança e de articulação, a oportunizar e gerar vagas de estágio no nosso comércio. Com isso, o jovem vai ter a qualificação e vai ter também a experiência profissional. E aí nós vamos fazer a cidade voltar a crescer, desenvolver, gerar emprego e renda, como eu falei na última pergunta, para que as pessoas tenham oportunidade, para que elas tenham um horizonte. Ninguém entra no mundo do crime porque quer. As pessoas às vezes entram por falta de oportunidade de educação, de esporte, de cultura, de lazer e, sobretudo, de emprego, de trabalho, para poder ganhar sua vida dignamente. E você que está me ouvindo conhece vários casos de várias pessoas que, infelizmente, entraram nesse mundo por falta de oportunidade, e é função da prefeitura fazer isso, oportunizar elas essas coisas de educação, saúde, emprego e renda. Além disso, articular a sociedade, as famílias, as escolas, as igrejas, as associações, para a gente resgatar os valores morais e os princípios. Tempo esgotado, candidato. Então, a mesma pergunta para o candidato Rosalvinho Salles. Quer que eu repita a pergunta, candidato? Então, o senhor tem a partir de agora 3 minutos para a resposta. Meus amigos, a segurança pública é uma coisa muito séria em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade. A segurança pública é total responsabilidade do Estado. É bom deixar bem claro isso. Mas nós vamos fazer em Amargosa o Centro de Monitoramento de Segurança. E já existe hoje as câmaras, nós vamos aumentar o número de câmaras e vamos fazer, através da Guarda Municipal, o Centro de Monitoramento de Segurança. A Amargosa vai ser monitorada por câmaras de segurança na maior parte da cidade, e a gente vai ter a Guarda Municipal com o centro coordenando isso tudo. Nós vamos fazer a ronda rural. A Guarda Municipal vai ter a ronda rural. A gente está tendo muito problema, que o candidato não citou, muito problema de violência na zona rural de Amargosa, infelizmente. É um problema muito sério. As pessoas estão vindo embora da zona rural porque não estão tendo segurança. E a gente vai criar a ronda rural, com apoio da Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Vamos equipar a Guarda Municipal. Agora nós temos, com certeza, que gera emprego, que gera renda em Amargosa. Nós temos que trazer para Amargosa mais opções para o jovem, e a prefeita Karina Silva já faz muito bem isso, já tem um projeto excepcional para crianças, que às vezes as pessoas escondem porque não é interessante mostrar, mas é verdade, está acontecendo no município de Amargosa, coisa muito interessante nessa área. Vocês precisam ver, olhar lá na prefeitura e ver o que está acontecendo. E a gente tem muito orgulho disso, tem muito orgulho de ter esse apoio da prefeita Karina, que ela tem feito um trabalho excelente nessa área. E a gente sabe que vai melhorar muito mais isso, vai criar o programa de jovem aprendiz, para botar o jovem para trabalhar na indústria, para trabalhar na empresa, na pequena empresa, no comércio de Amargosa. Mas, meus amigos, eu queria só completar essa pergunta, respondendo o candidato Júlio, quando ele falou da questão dos atrasos de salário. Eu vou ser bem claro, eu nunca escondi nada de minha vida, nada. A diferença minha, candidato Júlio, para você, para você do PT, que vocês são arrogantes, eu sou humilde, admito meus erros. E quando eu saí da prefeitura, não tinha um centavo de salário atrasado, nem um centavo atrasado. Agora, o meu sucessor, que hoje vota em você, que deixou 6 meses de salário atrasado, hoje é do seu grupo político, está inclusive sentado aqui na plateia, ele deixou 6 meses de salário atrasado, eu não. Quando eu saí da prefeitura, não tinha um centavo de salário atrasado, passei por dificuldades, e essas pessoas que ajudaram a prefeitura a entrar em dificuldade, estão exatamente do seu lado. Então, vocês não podem falar muito disso não, porque o grupo que está com vocês foi o grupo exatamente que ajudou a me criar problema na prefeitura. E a gente sabe, e eu sempre fui humilde e admiti meus erros. Agora, o erro do PT, eles são arrogantes e não admitem. E tem muita coisa para falar que hoje ainda sobre os erros do PT, e vou falar, viu? Podem ter certeza que eu vou falar, meus amigos. Agora eu vim aqui para falar de propósito, de olhar para frente. Política não se olha pelo retrovisor, política se olha para frente. Agora, se quiser tratar de assunto do passado, eu estou preparado para tratar. Tem muita coisa para a gente falar. Muito obrigado. Seu tempo ainda permite 3, 4, 2, 0. Tempo esgotado, candidato. Então, assim a gente finaliza mais esse bloco do nosso debate aqui, promovido pela Rádio Vale FM, sobre as eleições de 2016, envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. Muito bem, já estamos de volta diretamente aqui da Associação Comercial de Amargosa.
onde realizamos o primeiro debate envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. Teremos aí neste bloco agora perguntas de trabalhadores e também recebemos uma informação aqui agora, por favor, o nosso advogado eleitoral, que vai falar sobre direito de resposta pedida pelo candidato Júlio Pinheiro. Sim, tudo bem. Então, reformulando, o candidato Rosalvinho Salles recebeu o direito de respostas em situação 30 segundos. Pode falar em relação ao... Boa noite, gente. Olha só, foi falado aqui em relação ao não pagamento de salário em relação ao candidato, certo? Por isso, o advogado da outra parte não me trouxe provas contundentes. Neste sentido, eu vou conceder o direito de resposta para o candidato Rosalvinho. 30 segundos, e aí vai ser definido aqui pelo nosso... Pois bem, então direito de resposta concedido a Rosalvinho. Teremos aqui 30 segundos e seu tempo começa a valer a partir de agora, candidato. Pois é, candidato, eu vou falar olhando no seu olho aqui para você saber que eu, ao contrário de você, não sou arrogante. Eu admiti meus erros. E vou dizer a você também que eu tenho muito orgulho do apoio de ACM Neto e tenho certeza que ele vai ser governador da Bahia. E o seu governador, prometeu aqui a abertura do frigorífico e não fez. Deixou fechar 160 vagas de emprego. E agora ele vem dizer que vai trazer 1.200 empregos? Não vai. Então a gente sabe disso. Então eu tenho muito orgulho, ao contrário de você, que não quer mais dizer que é do time de Lula, Dilma, Wagner e Valmir. Tempo esgotado, candidato. Então, dando início ao próximo bloco este, com perguntas de trabalhadores, empresários e dirigentes e também entidades. A produção do programa selecionou 15 perguntas impessoais exatamente desses eleitores, ao qual o candidato sorteado para responder a primeira pergunta terá 3 minutos e o outro candidato terá exatamente 1 minuto para a réplica e o que respondeu terá 1 minuto para a tréplica. Então, antes disso, vamos fazer o sorteio de qual candidato responderá primeiro. Mais uma vez, o nosso amigo Marcelo, vamos ver qual foi a ficha e qual o candidato selecionado primeiro. Ficha de número 1, corresponde então ao candidato Rosalvinho. E agora, vamos sortear a primeira pergunta aí, que será feita para o candidato Rosalvinho. Nosso amigo Marcelo está fazendo o sorteio com exatamente os olhares atentos de todos os presentes. 12, número 12, por favor, mostrando aí. Então, candidato, o senhor responderá a esta pergunta. Candidato, boa noite. Me chamo Zé Coxinha, moro na URB 2 e gostaria de saber quais são as suas propostas para melhorar as condições da URB 2. Infraestrutura, pavimentação, esporte e lazer, e saúde e segurança. Muito obrigado. Pois é, candidato, então, o senhor entendeu a pergunta? O senhor quer ouvir a pergunta novamente? Zé Coxinha, o nome da pergunta. Então, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para responder e o tempo começa a contar a partir de agora. Obrigado pela pergunta, meu amigo Zé Coxinha. A URBS 2 realmente está passando por dificuldades, mas nós vamos tentar resolver a maioria dos seus problemas. Eu, quando fui prefeito, fiz o centro de convivência ali da URBS 2, que está lá até hoje. Tinha um viveiro de plantas maravilhoso, viveiro de plantas para arborizar a cidade, plantas frutíferas, que as pessoas de lá trabalhavam em sistema de cooperativa. Infelizmente, o governo que me sucedeu acabou com tudo. Fez política de terra arrasada na URBS 2. Mas a gente sabe da dificuldade, sabe da questão do esgoto, da questão do calçamento que tem na URBS 2. A gente ainda fez a ligação. A URBS 2, Alto da Bela Vista, fez uma ponte ali que deixaram, o governo que me sucedeu também deixou acabar. Mas nós vamos fazer um compromisso com vocês. A gente, sendo eleito prefeito por fé em Deus, nós vamos tentar resolver todos aqueles problemas. Tem problema de segurança, tem problema de esgoto e tem problema de calçamento. E vou dar uma notícia a vocês, já está sendo licitada pela prefeita Karina Silva aquela obra lá da URBS 2. Então vocês podem ter certeza que pode começar ainda antes da eleição, logo depois da eleição, mas já está sendo licitada pela prefeita a obra de vocês aí da URBS 2. Então, meus amigos da URBS, tenham certeza que a gente vai ajudar vocês, tenham certeza, eu conheço cada um de vocês aí pelo nome, eu passo aí na URBS 2 e só vejo meus amigos aí. Então, vocês confiem em mim, todos vocês aí da URBS 2, confiem em mim,
que eu tenho capacidade para fazer. Eu tenho um sonho de melhorar essa cidade. E a UBS 2 está dentro desse sonho que eu tenho, de melhorar a vida do povo, de melhorar a vida da cidade. Fiz também a reforma daquela escola lá, ampliação, quando eu era prefeito. Fiz muita coisa. E aquele bosque de eucalipto que está lá, que a gente sempre tem muita unidade, a gente a prefeita já me garantiu que vai fazer aquela obra, e a gente vai fazer uma praça bonita ali, naquele bosque de eucalipto. E a questão da segurança, com essa ronda que nós vamos fazer, incentivar, porque na época do governo passado, na época de Valmir, faltava até gasolina para a polícia militar. Então eles não podem falar em segurança pública sem falar do assunto. Faltava até gasolina para a polícia militar. Então a gente não pode, e a polícia militar, a polícia civil tem todo o apoio da prefeita Karina, e a gente não pode querer voltar a esse passado, que faltava gasolina. Na minha época não faltava não, na minha época eu dava apoio à polícia militar, e a polícia sempre estava lá na UBS 2, passando por lá, indo lá na UBS 2, que é um pouco mais distante, tem que gastar um pouco de gasolina. Então tenho certeza, meus amigos, que eu vou trabalhar por vocês. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, a questão de ser aliado do governo federal e estadual, a Semineto mostrou que não precisa ser aliado do governo estadual para fazer uma grande administração. Fez a maior administração que Salvador já viu, sem alinhamento nenhum com o governo estadual. Sem nenhum alinhamento com o governo estadual. E mostrou lá, está lá com 84% de aprovação, e mostrou que fez uma grande administração. E eu tive com ele bateu minhas costas de Rosalvinho, vamos fazer a Amargosa que eu fiz em Salvador. E eu confio nele, sei que ele vai me ajudar, e eu tenho muitos amigos em Brasília, inclusive a Semineto também os tem, e nós vamos trazer muita obra, muita coisa boa para a nossa cidade de Amargosa. Tempo esgotado, candidato. O candidato Júlio Pinheiro tem 1 minuto para sua réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Você veja a contradição do meu adversário, né? Ele falou agorinha há pouco, você ouviu aí em casa, que segurança pública é inteiramente responsabilidade do governo do estado, e agora vem dizer que na época do ex-prefeito Valmir faltava combustível. Baseado em que ele falou isso, eu não sei. Mas você que está me ouvindo aí da UBS 2, pode ter certeza, calçamento, pavimentação, saneamento é um grande problema em Amargosa, principalmente na UBS 2. Eu conheço vocês, sei da necessidade desse povo daí da UBS 2, mas não é um problema só da UBS 2, é de Amargosa inteira. Nós estamos há quase 4 anos que não se calça uma rua em Amargosa. Nós vamos fazer um grande projeto, levantar todas as ruas em Amargosa que ainda não são calçadas, fazer também o projeto, não com amigos, mas com profissionais qualificados, buscar os recursos e calçar todas as ruas de Amargosa. Na área de saúde é o problema também geral, de demora de exame, de consulta, nós vamos resolver isso. E na segurança pública é cobrar da Polícia Militar, da Guarda Municipal, a presença na UBS 2. Tempo esgotado, candidato. O candidato Rosalvinho Salles tem 1 minuto para a sua tréplica. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato Júlio, eu também acho engraçado, viu? Você falar de investimento de governo federal, quando trazer obra para Amargosa, quando você não é mais aliado do governo federal. Você perdeu esse alinhamento hoje, não sei se você viu a televisão. Então vocês perderam esse alinhamento hoje. Então, quem pode calçar Amargosa, quem pode trazer obra, que verba federal é que dá para fazer com orçamento de rede de esgoto. Quem pode trazer isso sou eu, através da Semineto. Eu vou fazer, através da Semineto e através do governo federal. E outra coisa, a segurança pública realmente é responsabilidade do Estado, mas a prefeitura sempre ajudou. No meu governo e no governo de Karina ajuda, sempre ajudou a polícia, que é muito importante a ajuda da prefeitura, a polícia militar e a polícia civil. E eu garanto a vocês, policiais, que estão aí na cidade, você da polícia civil, da polícia militar, que eu, prefeito, vou ajudar a polícia militar, vou ajudar a polícia civil para melhorar a segurança pública em nosso município. Agora, eu sou candidato de Semineto, agora ele não quer dizer que é candidato de Lula, Dilma e Wagner, é problema dele, mas eu sou de Semineto. Tempo esgotado, candidato. Então é o seguinte, dando seguimento, só explicando que agora o candidato que irá responder a mais uma pergunta será o candidato Júlio Pinheiro. Então vamos fazer o sorteio, porque invertemos isso de acordo com toda a equipe aí dos candidatos. Vamos fazer o sorteio então de mais uma pergunta. Saiu a pergunta de número, Marcelo, por favor. Número 15 mostrando aí para o público presente. Então, pergunta de número 15. Boa noite, senhores. O meu nome é Juarez do Espírito Santo, comerciante com bastante tempo no comércio de Amargosa. Hoje sinto-me inseguro, pois não tenho um complexo policial. É sabido que botaram fogo na delegacia e até hoje não teve um político que se mobilizasse para trazer um complexo policial para dar segurança aos que habitam nessa cidade e aqueles que almejam amanhã vir morar nessa cidade maravilhosa. Eu quero a pergunta e a resposta posteriormente.
Ouviu a pergunta? Pode repetir ou não precisa, candidato? Então, candidato Júlio Pinheiro, o senhor tem exatamente 3 minutos para a sua resposta e o tempo começa a partir de agora. Obrigado, Juarez, pela sua pergunta. Realmente é um grande problema. Amargosa não conta mais há muito tempo com a delegacia adequada e hoje está numa casa alugada, mas já há também uma articulação nossa junto ao governo do estado para a construção do DISEP. O DISEP é um complexo, como você falou, integrado entre a polícia civil e militar, para poder integrar o funcionamento, a rotina e o trabalho das duas polícias e também fazer toda a parte administrativa. Para isso, a prefeitura precisa doar um terreno. E isso já foi inclusive articulado pelo governo do estado, então já está, como eu falei, engatilhado e falta apenas a execução disso, que não depende de mim, mas como prefeito pode ter certeza que nós vamos resolver isso de imediato, buscando o apoio do governador Rui Costa, até porque o governador Rui Costa é governador da Bahia por mais de 2 anos, então está se falando de ACM Neto, que é prefeito de Salvador, eu acho que ele não vai estar preocupado com Amargosa, ele vai estar preocupado com a cidade que ele precisa administrar, ou ele já está pensando já na eleição de 2018, mas pode ter certeza que eu vou, como prefeito, buscar e exigir do governador Rui Costa, porque eu não sou amigo de político, eu sou candidato do povo de Amargosa, e o meu compromisso, a minha aliança é com o povo de Amargosa, e pode ter certeza que seja qual for o político, eu vou buscar recurso, vou bater na porta e vou brigar, porque eu tenho que brigar por Amargosa, não é por partido A, B ou C. E o meu candidato disse que veio aqui, o meu adversário veio aqui apresentar proposta, mas eu estou vendo que ele o tempo todo só insiste em falar do PT, de Lula, de Dilma. Eu quero aqui falar para você que está me ouvindo, eu quero apresentar soluções para a sua vida. Quem começou com esse ataque direto a mim foi o meu adversário, e pode ter certeza que eu estou aqui para apresentar propostas para o povo de Amargosa. Continuando na área de segurança, eu vou reafirmar aquilo que eu já disse. Segurança, o complexo policial, o DISEP é importante, mas não é a solução do problema de segurança pública em Amargosa. Segurança pública ela passa principalmente pela geração de oportunidade na área de educação, na área de emprego, de renda, de esporte e de cultura. E é isso que eu vou fazer. E ao contrário também do meu adversário, que fala o que vai fazer, mas não diz como, eu vou fazer isso levando oficinas para os bairros de Amargosa, para as comunidades de Amargosa. Oficinas articuladas com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que também é parceira e pode ser parceira da Prefeitura Municipal de Amargosa, tem um curso de educação física, eles vão poder disponibilizar monitores remunerados pela Prefeitura, para que esses monitores possam estar nos bairros da cidade, nas comunidades e nas escolas, fazendo orientação nas oficinas de esporte. Vamos também com os artistas locais fazer oficinas na área de cultura, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam contar com aquilo que os filhos de quem tem dinheiro também podem. Tempo esgotado. O candidato Rosalvinho Salles tem 1 minuto a partir de agora para a sua réplica. A partir de agora. Eu acho muito engraçado o candidato Júlio falar de complexo policial. Ele levaram 8 anos aliado do governo federal e do governo estadual e não trouxeram o complexo. Tocaram o fogo na delegacia alugada e não resolveram o problema. A gente ficou sem delegacia Amargosa, culpa exclusivamente do governo estadual do PT. Agora eu queria dizer ao candidato Júlio que ele precisa ver as ações da prefeitura. Ele está muito preocupado com a política e não vendo o que a prefeitura faz. Essas ações que ele está dizendo aqui já tem na prefeitura hoje. A gente só vai fomentar. A prefeita Karina já faz muito bem isso. Nos bairros, na zona rural, tem grandes programas da prefeitura. Você precisa estudar, candidato Júlio, e lá ver o que está acontecendo em Amargosa. É porque vocês ficam só nesse discurso de bater na prefeita e não sabem de bom que ela fez tanto por Amargosa nesses 4 anos. E dizer a você, candidato Júlio, que você, aliado do governo, não conseguiu trazer o complexo em 8 anos. Será que vai conseguir trazer no futuro? Com certeza não, porque você nem vai ser prefeito, nem vai conseguir trazer. Tempo esgotado. O candidato Júlio Pinheiro tem 1 minuto para a sua tréplica e o tempo começa a cortar a partir de agora. Mais uma vez o candidato fica falando dos programas que existem, mas não diz quais são eles, aonde eles funcionam. Então eu pediria até que ele dissesse isso depois, mas pode ter certeza, a nossa
a nossa proposta, e eu estou aqui, estive na gestão, mas eu nunca fui prefeito de Amargosa. O senhor sim foi prefeito por 7 anos, acabou saindo no 7º ano cassado. Isso é um fato histórico, comprovado pelas mídias, não precisa ninguém investigar, está aí na cara de todo mundo. E o senhor sim foi prefeito por 7 anos e não resolveu esse problema do complexo policial, não trouxe a delegacia e não conseguiu fazer. Eu nunca fui prefeito. Eu costumo dizer o seguinte: a caneta só cabe na mão de uma pessoa. O prefeito é que é o responsável pelas coisas. E não adianta também ficar jogando a culpa no governo do estado, no governo federal, naquilo que é problema que aflige você que está me ouvindo. Eu não, eu como prefeito vou chamar a responsabilidade para mim e vou dizer, aquilo que não for responsabilidade da prefeitura vai ser do meu interesse para buscar solução. Tempo esgotado, candidato. Muito bem, e assim a gente finaliza mais um bloco aqui do nosso debate envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. Daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, mais uma rodada de perguntas de trabalhadores, empresários e dirigentes de entidades. Logo após o nosso intervalo. Diretamente da ACIAPA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, aqui do nosso município, envolvendo os candidatos Rosalvinho Salles e também o candidato Júlio Pinheiro. Neste bloco, voltaremos mais uma vez com a mesma dinâmica do bloco anterior, havendo assim perguntas de trabalhadores, empresários, dirigentes, entidades e o povo de uma maneira geral. Selecionamos perguntas e as mesmas estão ali no nosso globo. Neste bloco não faremos sorteio dos candidatos, pois a regra diz que agora reverteremos. Como terminou aí o candidato Júlio Pinheiro respondendo, quem agora responderá a próxima pergunta será o candidato Rosalvinho Salles. Iremos fazer então agora o sorteio exatamente da próxima pergunta. Chamo o meu amigo auxiliar ali, nosso amigo Marcelo. Pois bem, então antes nós temos aqui o nosso advogado eleitoral cedendo exatamente o direito de resposta. Eu gostaria de que o senhor... Sim. O candidato Júlio Pinheiro recebeu um direito de resposta, certo? Porque o candidato Rosalvinho Salles o chamou de arrogante. Então, candidato Júlio Pinheiro, direito de resposta será concedido para o senhor. E a partir de agora, 30 segundos para o candidato Júlio Pinheiro a partir de agora. Você que está me ouvindo em casa, você me conhece, sabe o meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde, não vim de família rica, não vim de berço de fazendeiro. Eu, na verdade, sou uma pessoa que a vida toda batalhei muito, estudei, trabalhei, sou uma pessoa muito verdadeira, sincera e também muito próxima do meu povo. Então você que me conhece, você sabe da minha natureza, não é pelo meu adversário que ninguém vai fazer o juízo de valor de mim. Então quanto a isso eu estou muito tranquilo, porque uma coisa que eu sou é verdadeira e sincera. Tempo esgotado, candidato. Então vamos dar seguimento fazendo agora o sorteio da próxima pergunta, a qual será respondida pelo candidato Rosalvinho Salles, seguindo a ordem invertida. A pergunta é exatamente de número, mostre para o pessoal, por favor, de número 5. Pergunta de número 5. Olá, candidato. Meu nome é Paulo, moro aqui na Catiara. Eu queria saber quais são suas propostas para o esporte aqui em Amargosa. Então, ouviu a pergunta, candidato? A partir desse momento, o senhor tem exatamente 3 minutos para a sua resposta. Meus amigos, povo de Amargosa, povo de minha terra, meu amigo que fez uma excelente pergunta, o esporte sempre teve muita importância em minha administração. Eu, quando prefeito, criei o campeonato dos bairros, campeonato da zona rural, incentivei muito o esporte coletivo, principalmente em Amargosa, incentivei muito o vôlei, futebol de salão. A gente criou vários programas de incentivo para a juventude, principalmente para a juventude rural no esporte. Nós botamos a Amargosa a participar do Intermunicipal. A Amargosa participou sempre, na minha gestão, do campeonato intermunicipal. E a gente tem muito a fazer pelo esporte Amargosa. A gente vai fazer um trabalho excepcional com a escola de tempo integral. Não sei se você sabia que a Amargosa só tinha uma escola de tempo integral. Agora tem 5 na nova gestão. Já são 5 escolas de tempo integral. E nós vamos fazer essa escola de tempo integral, incentivando cada dia mais o esporte em nossa cidade. Meus amigos, minhas amigas, é muito importante
para vocês saberem que eu não chamei o candidato de arrogante. Eu chamei o partido dele de arrogante. Mas se ele pegou a dor para ele, eu chamei o partido de arrogante. E o partido é realmente muito arrogante. E a gente tem que dizer a vocês o seguinte, que esporte em Amargosa é sinal de menos violência, é sinal de jovem, em vez de estar na rua, estar na escola, durante o tempo integral, à tarde, vai estar lá no esporte, vai estar lá desenvolvendo sua mente, desenvolvendo seu físico, e a gente vai fazer muito por isso em Amargosa. Nós temos grandes projetos nessa área. Nós temos um projeto de voltar a ter o campeonato da zona rural. Esse campeonato da zona rural vai funcionar, todas as zonas rurais de Amargosa tem campos, nós vamos recuperar esses campos, botar trave, rede e levar toda a população para lá da região para fazer o campeonato da zona rural. Cada zona rural vai ter seu time e a gente vai incentivar isso. E depois, quando chegar aqui na cidade, fazer o campeonato de bairro, depois fazer uma grande disputa como tinha na nossa época. E também eu vou fazer outra coisa muito importante em Amargosa. Nós vamos criar o Festival da Primavera, que vai ser no segundo semestre, depois de São João, lá para setembro. Nós vamos fazer o Festival da Primavera, uma grande festa em Amargosa, que vai ser muito bonita de se ver. Nós vamos incentivar a pecuária leiteira, trazendo de volta a festa do leite, voltar à exposição agropecuária de Amargosa e incentivar também esportes equestres, que vai ter Amargosa, com certeza. A população de Amargosa está gostando muito da questão do manga larga machador, do cavalo, e a gente vai incentivar muito esses esportes. E a gente vai fazer exposição agropecuária, como eu disse, festa do leite, festival da primavera, e vamos retomar fazendo o carnaval tradicional, o carnaval na data do carnaval. É um compromisso meu com vocês, a partir do ano que vem, na data exata do carnaval, na data do carnaval tradicional, vamos fazer uma grande festa em Amargosa, que é esse carnaval. Candidato, o senhor ainda tem 13 segundos para utilizar. E dizer a vocês que já acabou o tempo. Tempo esgotado, candidato. O candidato Júlio Pinheiro tem 1 minuto para fazer a réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Realmente, esporte é um tema muito importante porque a gente ocupa a nossa juventude e proporciona a ela oportunidade. E nós vamos fazer isso recuperando equipamentos de esporte que estão praticamente abandonados. O ginásio de esporte ele precisa ser reformado, é um ginásio do Estado, mas está municipalizado sob a administração da Prefeitura Municipal de Amargosa. Vamos também voltar a funcionar plenamente o estádio municipal, que passou aí quase 2 anos sem ter campeonato, sem ter torneio, tendo torneio da zona urbana e zona rural. Nós vamos também construir uma quadra no bairro de São Roque, uma área de esporte que ainda não existe, em Cortamão, que também ainda não existe, e no distrito de Itachama, que também não existe. Além disso, vamos proporcionar à nossa juventude oficinas de esporte nos bairros. Vamos colocar a nossa juventude para praticar esporte, porque assim a gente livra ela da criminalidade e das drogas. Fazendo isso, como eu falei, aproveitando a parceria da universidade, do curso de educação física, para que também elas possam aproveitar os trabalhos sociais que já existem de voluntários no Carecão, na Catiara, em todos os... Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a tréplica, candidato Rosalvinho, e o tempo começa a contar a partir de agora. Mais uma vez o candidato mostra desconhecimento do que a prefeitura faz. A prefeitura tem oficinas de capoeira, de judô, de dança, são várias oficinas que a prefeitura tem, já existe hoje no nosso município, nós vamos incentivar e articular para que tenha mais. E dizer que os principais articuladores do esporte estão comigo, estão me apoiando. Todos os articuladores do esporte de Amargosa, pelo menos 90% está me apoiando, está do meu lado. Então é com esse pessoal que está aí me ouvindo agora, você da zona rural, você da cidade, que mexe com esporte, que trabalha com esporte, é com vocês que vão trabalhar. Vamos fazer quadras poliesportivas nos distritos, nos bairros, vamos trazer verba federal para fazer essas quadras que tem, e eu tenho condição de trazer, porque eu sou aliado hoje do governo federal, e vou trazer verbas para Amargosa para fazer uma grande obra no esporte do município. Quero incentivar muito o esporte e vou incentivar a cada dia o esporte do nosso município, o futebol, o judô, o vôlei, o futebol de salão e todos os outros esportes, e a dança também, que é muito importante. Tempo esgotado, candidato. Então, vamos à segunda pergunta, seguindo a ordem. Quem responderá primeiro será o candidato Júlio Pinheiro. Vamos então ao sorteio da pergunta. Pergunta do povo, pergunta de trabalhadores, pergunta de empresários e dirigentes. A pergunta é de número 2. Por favor, mostre para o nosso público. Pergunta de número 2. Boa noite, candidato.
Eu sou Marli de Santana, então eu gostaria de saber qual o principal problema que o senhor vê hoje aqui na cidade de Amargosa e o que o senhor gostaria de fazer para melhorar. O senhor, a partir de agora, candidato Júlio Pinheiro, tem 3 minutos para responder e o tempo começa a partir de agora a contar. Marli, muito obrigado pela sua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar de uma coisa que ainda não saiu aqui, que é fundamental no nosso município, que é a questão de saúde. Eu não sei se você sabe, Marli, mas o Hospital de Amargosa está com a reforma paralisada há quase 4 anos e nós estamos com o nosso centro cirúrgico fechado há quase 3 anos. Não se faz mais parto cesárea em Amargosa, não se faz mais pequenas cirurgias em Amargosa e as pessoas estão tendo que sair de Amargosa para fazer cirurgias em cidades menores que Amargosa, como Santa Terezinha, como Baíra, como Castro Alves, como Nazaré. São cidades que são menores e, portanto, também tem menos recursos que Amargosa. Portanto, vai ser uma prioridade nossa reabrir o centro cirúrgico do hospital, montar novamente uma equipe de cirurgião, de obstetra para fazer parto, anestesista. Eu também não sei se a população sabe, mas Amargosa perde por ano cerca de R$500 mil em cirurgias, pagamentos de cirurgias eletivas, porque quando a cirurgia não é feita no nosso município, a remuneração dela, o pagamento dela é feita na cidade onde isso acontece. Então, portanto, a gente não pode perder 500 mil. Esse dinheiro podia estar mantendo a equipe de cirurgião, podia estar custeando essas cirurgias. Além disso, eu sei também que você sente na pele, e você que está me ouvindo, a demora nos exames e nas consultas. Pode ter certeza, vai ser uma prioridade nossa, a gente vai resolver esse problema para que aí você possa ter o seu exame. Eu tenho notícias de que tem grávidas de 6, 7 meses que até hoje não fizeram ultrassonografia. Tem pessoas que levam 8 meses, e você que está me ouvindo sabe muito bem disso, porque acontece também com você. Gente que leva 8 meses, 9 meses, cerca de 1 ano, às vezes para fazer exame laboratorial. Então isso a gente não pode permitir, a gente tem que botar o laboratório de Amargosa para voltar a funcionar. E também tem uma outra coisa muito importante: o Hospital de Amargosa fazia raio-x, fazia ultrassonografia, endoscopia o tempo todo. A gente está tendo dificuldade hoje também para isso. Nós também precisamos restabelecer os serviços de especialidades na policlínica que hoje praticamente acabaram. A gente não vai permitir isso, nós vamos retomar isso. E só para você ter ideia, tem gente que acha que o recurso está diminuindo. Não está diminuindo. A Amargosa tem o 2º maior repasse do Vale do Jiquiriçá, e é bom que você saiba disso, é cerca de R$8 milhões só do Fundo Nacional de Saúde. Então, tem recurso para fazer. Lógico que a gente sabe que não dá para fazer tudo, mas dá para fazer diferente, dá para fazer muito mais e dá para fazer melhor do que o que está sendo feito. E esse é meu compromisso com você. Como eu falei, eu não tenho compromisso com político, eu tenho compromisso com o povo. E é para isso que eu quero trabalhar. Então a saúde vai ser prioridade nossa. Além de aplicar esses 8 milhões que é do Fundo Nacional de Saúde, nós vamos também aumentar os recursos próprios na área de saúde para que a gente possa fazer uma saúde mais perto de você e que você sabe que às vezes a dificuldade do parto, da cirurgia, lhe atinge diretamente. Tempo esgotado, candidato. Candidato Rosalvinho Salles tem 1 minuto para sua réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. O que está acontecendo hoje, meus amigos e minhas amigas, povo de Amargosa, o que está acontecendo hoje com a saúde é uma grande perseguição do governo do Estado. O governo, que Júlio foi secretário por 8 anos, recebeu 1.800.000, quase 2 milhões para executar, e só executou metade da obra do hospital. O hospital está lá sem terminar, culpa do governo passado, culpa do governo anterior, que Júlio foi secretário por 8 anos. A lavanderia, estava lá uma casa de madeirite com as máquinas velhas. O centro cirúrgico no estado que estava. E agora vem cobrar isso da administração da prefeita Karina. Eles não têm direito de cobrar. Sabe por quê? Porque eles receberam o recurso do hospital e não concluíram a obra. Tem provas disso, inclusive vou pedir a minha equipe agora que bote na rede social, na minha página da rede social, a prova disso, que eles não concluíram a obra do hospital a tempo. O senhor ainda tem 5 segundos, candidato. Ok, então, tempo esgotado. Candidato Júlio Pinheiro, o senhor terá 1 minuto para a tréplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Mais uma vez eu queria lembrar ao meu adversário que eu nunca fui prefeito, não fui secretário de Finanças nem de Saúde.
Então não posso ser responsabilizado por isso, por um suposto problema que você apresenta. Mas mais uma vez eu quero falar para você que está me ouvindo em casa. Procurar culpados, inventar desculpas, não resolve o seu problema que está me ouvindo. Eu estou aqui para resolver problema, é para chamar a responsabilidade. Se alguém errou, que pague pelo que errou, não eu. Então eu quero buscar solução e pode ter certeza que nós vamos buscar solução, reabrir o centro cirúrgico, voltar a fazer cirurgia, voltar a fazer parto cesárea em Amargosa, que não está fazendo, aplicar os recursos do Fundo Nacional de Saúde para voltar a fazer exames e consultas com especialidades que também, mais uma vez eu reitero, que não estão sendo feitas, e para isso, com certeza, a gente vai precisar de um gestor que não procure culpados, que não invente desculpa, mas que procure solução. Porque, mais uma vez eu digo, procurar culpados e desculpa não resolve o seu problema que está me ouvindo em casa. Ok, então, candidato, tempo esgotado. E assim, a gente finaliza mais um bloco do primeiro debate realizado pela Vale FM, Rede Baiana de Rádio e TV RBR. No próximo bloco, atenção, será o bloco de perguntas de candidato para candidato. Muito bem, já estamos de volta, diretamente aqui da CIAPA, Associação Comercial de Amargosa, com a realização do primeiro debate político envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. Realização Rádio Vale FM, Rede Baiana de Rádio e TV RBR. Agradecendo mais uma vez ao público presente e aos nossos ouvintes de toda a região, toda a cidade e comunidades rurais. Vamos começar mais um bloco este, com perguntas de candidato para candidato, onde o candidato será sorteado para fazer uma pergunta com 1 minuto de duração ao candidato, o qual o outro candidato terá 3 minutos para responder, com 1 minuto de réplica e 1 minuto para réplica. Este mesmo critério, então, será obedecido pelo segundo candidato. Esta é a ordem deste bloco. Então, neste momento, iremos fazer o sorteio. Vamos saber as fichas que estão ali, qual o candidato número 1 ou o candidato número 2 que fará a primeira pergunta com a duração de 1 minuto. Então, o candidato número 2, correspondente a Júlio Pinheiro, o senhor terá 1 minuto para fazer a sua pergunta ao candidato Rosalvinho Salles. 1 minuto, o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, eu vim aqui, na verdade, para apresentar proposta para o povo de Amargosa. Mas como você começou baixando o nível do debate e partindo para a agressão gratuita, falando do PT, inclusive eu queria dizer que o PT foi responsável para trazer para Amargosa a Universidade Federal, o Luz para Todos, Bolsa Família e milhares de cisternas aí na zona rural de Amargosa. Mas falando nisso, eu queria que o senhor me explicasse como é. Eu estou aqui com um contra-cheque na prefeitura em minha mão, da conta 2891, dígito 6, do Bradesco, agência de Amargosa, onde consta um saque no dia 28 de junho de 2002 e outro em 23 de setembro de 2002, somando o valor de mais de 350 mil reais, que hoje corresponderia, atualizado, a cerca de 1 milhão em dinheiro vivo, em espécie. Você que está me ouvindo, a prefeitura sacou no ano de 2002, quando ele era prefeito, dinheiro vivo em espécie, quase 1 milhão de reais correspondente de hoje. Me explique isso, o que foi feito com esse dinheiro. Candidato Rosalvinho Salles tem 3 minutos para responder a pergunta e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato Júlio, primeiro eu queria dizer que você está fazendo igual Lula e Dilma, dizendo que não sabe de nada. Você foi 8 anos secretário de Valmir, disse que não sabe de nada, que não viu nada. Eu desconheço isso aí, não sei o que aconteceu. Se foi sacado esse dinheiro, foi para pagar alguma empresa, alguma obra da prefeitura, e todos os processos, candidato Júlio, que vocês abriram contra mim, estão lá sem... Eu não devo nada nos processos, está lá sem sentença, sem sair do lugar. O processo que eu fui afastado, candidato Júlio, nunca saiu do lugar, sabe por quê? Porque não tem provas contra mim. Então isso aí que você está falando é uma prova que eu desconheço, que não está no processo, eu nunca vi isso aí, nunca participei, e pode ter sacado sim, mas para pagar alguém, pagar alguma empresa, alguma obra que foi feita no município. Mas desconheço isso e tenho certeza, candidato Júlio, de que eu estou sendo inocentado em todos os processos. O processo que eu fui afastado, amigo aí de Amargosa que está me ouvindo, está lá
parado por falta de prova. Ninguém achou prova contra mim. Eu tive sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal quebrado, meu e de minha família, e não acharam nada. Eu não tive carro preso pela justiça, não tive conta bloqueada pela justiça, ao contrário do seu mentor, que teve isso tudo. Então, eu estou tranquilo em relação a isso, não sei do que se trata. E se foi feito esse saque mesmo, não tenho esse documento na mão, mas se foi feito esse saque mesmo, esse saque deve ter sido feito com certeza para pagar com a empresa, que não tem em nenhum processo da Prefeitura de Amargosa, nenhum processo que vocês entraram contra mim. Aliás, seu mentor e seu grupo entrou contra mim na época. Não tem, nada foi provado. Estou sendo inocentado em todos os processos, meus amigos. Pode pegar na internet, pode pegar no fórum, eu estou sendo inocentado em todos os processos. Então, isso aí, com certeza, é um jogo de palavras do candidato. Ele sabe que isso não existe, que esse processo não existe. Não tem nem processo na Prefeitura, no fórum sobre isso. Então, se não tem processo, não está no mundo, não existe nenhum processo. E se for, ele tem que entrar com essa ação. E se for de 2002, já está com certeza prescrito. Então, se é de 2002, já está prescrito. E eu vou dizer a vocês aqui, eu, Rosalvinho Salles, saí da Prefeitura em 8 de outubro de 2003. Então, esses processos, essa coisa que ficou para trás, já passou. Se eu tivesse, meus amigos, cometido um crime, matado uma pessoa, eu já estava livre. Sabe por quê? Porque são 30 anos e 10 anos sai por bom comportamento. Eu não matei ninguém, então não vou ficar falando desse passado, porque eu não matei ninguém, não cometi nenhum crime e não dei nem um centavo de prejuízo da Prefeitura. Está provado nos processos. Pode chegar lá no fórum para pegar todos os meus processos. Nunca dei um centavo de prejuízo da Prefeitura. Saí da Prefeitura sem dinheiro, quebrado, falido. Todo mundo sabe disso. A Amargosa me conhece e sabe disso. Então, eu não tenho medo dessa história não, porque não tem nada a ver. Então, o candidato se abstém no restante do tempo. 1 minuto, candidato Júlio Pinheiro para a sua réplica, e o tempo começa a contar a partir de agora. O candidato, mais uma vez, tenta atribuir problemas de outros a mim. Candidato, eu lhe digo, a minha ficha é limpa. A minha é limpa, pode ter certeza. Agora, quanto a essa questão, eu vou pedir para a minha equipe agora postar nas redes sociais o extrato dessa conta que eu falei, que é a conta 2891 dígito 6, que está aqui comprovado, recibo de retirada em espécie. Ou seja, mesmo que tenha sido para pagar aqui, a gente não sabe se foi isso, é estranho. Não lhe parece estranho a você que está me ouvindo em casa, alguém sair com mala de dinheiro do banco para pagar a empresa? Não lhe parece estranho isso? Para mim parece. Então, acho que você precisa saber muito bem. E o candidato falou que se fosse crime, estava prescrito. Prescrever o crime não resolve o problema que aconteceu, até porque quando o recurso não é bem aplicado, quando o recurso não é aplicado da forma correta, ele também causa sequelas grandes para a sociedade, e você que está me ouvindo sabe muito bem disso. São sequelas irreversíveis e isso causa danos à população. Tempo esgotado. O candidato Rosalvinho Salles tem mais 1 minuto para a sua tréplica, e o tempo começa a contar a partir de agora. Meus amigos, minhas amigas, você que está me ouvindo, vocês sabem o quanto eu trabalhei por essa terra. Vocês sabem o quanto eu fiz pelo social dessa terra, o quanto eu construí, eu fiz por Amargosa. Eu fui o prefeito que mais fez obra de calçamento e rede de esgoto em Amargosa. Então, o candidato não pode me acusar de ter dado um centavo de prejuízo à Prefeitura. Fiz muita obra, sim. A Prefeitura teve dificuldade financeira, sabe por quê? Porque eu fiz muita obra, trabalhei muito pelo povo pobre. Fiz opção por você que está aí na zona rural, que está num bairro. Fiz opção por vocês. Agora, tenho esse preconceito dos ricos, porque fiz opção pelos pobres. E a gente sabe, vai sempre apanhar disso. Vai sempre ter essa porrada na vida. Não tem jeito. Mas eu aguento, sabe por quê? Porque eu gosto de trabalhar, candidato Júlio, apanhando. Eu gosto de trabalhar apanhando, porque quanto mais você me batem, mais eu fico forte. Agora, eu não escondo, eu tenho humildade para assumir meu erro. Ao contrário de você, que não quer assumir, que é o candidato de Lula, Dilma, Valmir, Wagner e companhia do PT. Você é candidato de Valmir, aí ele não está nem aqui. Tempo esgotado, candidato. Então, agora, seguindo a ordem, o candidato Rosalvinho Salles terá 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato Júlio Pinheiro, e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato Júlio, a população está ciente dos crimes cometidos pelo gestor de Amargosa, a quem o senhor servia enquanto secretário. O mesmo foi condenado recentemente a ressarcir os cofres públicos por valores desviados, contas não prestadas e obras irregulares. Todos os processos referentes a esses fatos estão disponíveis publicamente e serão agora divulgados na minha página na rede social. Diante disso, candidato, gostaria de saber o que o senhor, enquanto braço direito do então gestor Valmir Sampaio, fez para impedir os crimes e defender o interesse da população.
O candidato ainda tem 27 segundos. Se abstém. E esses processos estão todos na rede social. E além de estar na rede social, tem uma sacola ali, ó, com 5.000 folhas de processos contra o... Tem um rolo de processos contra o prefeito. E também, candidato Júlio, teve a questão que a conta dele foi rejeitada pela pedalada fiscal. Verba orçamentária sem autorização da Câmara de Vereadores. Tempo esgotado. O candidato Júlio Pinheiro tem, a partir de agora, 3 minutos para responder e o tempo começa a contar exatamente a partir de agora. Mais uma vez, o meu adversário fica tentando, até pelo desespero que ele está passando, ele fica tentando atribuir a mim problemas de outras pessoas. O prefeito Valmir fez um excelente trabalho em Amargosa. Então, o seu problema com o prefeito Valmir, o senhor tem que resolver com ele. E ele tem muita prova também contra o senhor. Então, é um problema seu com ele. Ele faz isso porque não tem nada contra a minha pessoa. Eu sou uma pessoa limpa, tenho um passado limpo, diferente de outras pessoas. Então, você que me conhece a Amargosa, sabe a minha história. Minha ficha é limpa. Minha ficha é limpa. Então, contra mim não tem nada. Então, quando não tem nada, ele tem que falar do PT, tem que falar do ex-gestor, tem que ficar procurando alguém para tentar bater em mim. Como não consegue, aí bate o desespero. Mas quanto à questão, dessa questão que o senhor tocou é importante, contra mim o senhor não tem nada a falar, mas contra você a história fala. E o povo não esquece, a memória do povo de Amargosa não vai ser esquecida. Eu já falei dessa questão dos saques aqui e queria falar outra coisa também, que não sou eu, essas coisas que está falando não é Júlio, quem está falando são os órgãos oficiais, o TCU, o Ministério Público. Para vocês terem uma ideia, no processo também de cassação, no ano de 2003, do meu adversário, havia também o indício e ele respondeu pela questão de notas clonadas. Foram mais de 60 mil reais para justificar compras não feitas na área de saúde em empresas inexistentes, fechadas talvez até há anos. Isso, empresas como a Uticó Comércio e Representações, DMM Distribuidora de Materiais Médicos, QSL Alclear Comércio de Produtos de Limpeza, Faxpel Comércio de Materiais de Escritório, Destaque, isso também são processos públicos, isso aí são coisas ditas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. O Ministério Público abriu contra ele 11 ações civis públicas. Se por acaso isso não deu na conclusão do processo, é até porque a gente sabe que o TCU mesmo diz que tenta encontrar ele no endereço que ele diz que tem e não encontra. Por isso que às vezes tem que voltar o processo do início todo. Então isso que eu estou lhe falando causa prejuízos para você que está me ouvindo. Não é apenas o problema do recurso público, que já é muito grave, mas você que está me ouvindo, isso impacta em menos médico no hospital, isso impacta em menos medicamento, isso impacta em menos equipamentos, em exames que atrasam. Só depois que ele deixou a gestão, a Prefeitura de Amargosa teve uma redução de 80 mil reais no repasse da saúde como penalização, ou seja, como punição por esses problemas cometidos na gestão dele. Então você que está me ouvindo, a gente tem que refletir muito bem, e eu estou falando isso, porque a gente precisa conhecer muito bem cada um dos candidatos, a ficha de cada um, o passado, ao que cada um responde na justiça. E você pode pesquisar muito bem, até porque isso são coisas públicas, dos órgãos públicos, e você pode pesquisar na internet. Tempo esgotado, candidato. O candidato Rosalvinho Salles terá então 1 minuto para a sua réplica e o tempo começa a partir de agora. Candidato Júlio, esse processo que você falou já foi anulado pelo TCU. Não existe mais esse processo. O senhor está fazendo um jogo de palavras aqui. Mas é impressionante como você está querendo dissociar sua imagem do ex-prefeito Valmir. Você trabalhou com ele 8 anos, candidato Júlio. E outra coisa, você nunca foi prefeito, você tem razão, mas já responde processo. Você já tem 35 processos contra você, está ali na pasta também. Você responde a 35 processos. Está ali, se quem quiser ver, vai ser postado agora nas redes sociais, os 35 processos você responde. E você nem prefeito foi. Imagina como se chegasse lá, que não vai chegar com fé em Deus e com fé no povo de Amargosa. Eu não tenho vergonha de nada, não tenho medo de nada. Eu não fiz nada para me apropriar do dinheiro público de Amargosa. Não cometi erro para me apropriar do dinheiro público de Amargosa. E vocês sabem disso, inclusive os adversários sabem. A minha situação que eu fiquei depois que saí da prefeitura. Agora, essa questão da saúde, você pergunta a meu sucessor, né, que é seu aliado hoje, tem ficha suja e é chefe do Detran, botar pelo governo do estado. Eu, hoje, candidato Júlio, sou ficha limpa. Eu sou ficha limpa. Não tem nenhum processo transitário julgado contra mim. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto se procede então para a réplica do candidato, para a tréplica, perdão, do candidato Júlio Pinheiro, e o tempo começa a partir de agora.
Mais uma vez a gente coloca as coisas para ter o esclarecimento do que de fato aconteceu naquele período e o meu adversário foge da pergunta. Então, mais uma vez eu queria dizer para você, pesquise o passado de cada um. Hoje a internet está aí, é muito fácil a gente pesquisar as coisas. Ele disse aí que eu respondo a processo. Se eu respondo a algum processo, são processos que podem até ser movidos pelos meus adversários por conta de interesses políticos. Já ele não, ele tem processo pelo Tribunal de Contas, ele tem processos pelo TCU, pelo TCM. Então, ou seja, são órgãos oficiais, Ministério Público, inclusive o Ministério Público de Amargosa, Dr. Jader, está abrindo contra ele um processo de execução para devolver R$43 mil da educação e mais R$122 mil para a administração pública. Então, ou seja, isso são problemas que não sou eu que estou dizendo, são os órgãos oficiais, é o Ministério Público, é o TCU, é o TCM, são órgãos oficiais e não é um adversário como ele tenta colocar o tempo todo. Tempo encerrado, candidato, e assim a gente finaliza então mais um bloco deste debate político. Lembrando que no próximo haveremos, desse mesmo formato, perguntas de candidato para candidato. Eleições 2016 é na Rádio Vale FM, Rede Baiana de Rádio e TV RBR. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o debate político eleições 2016, realização Rádio Vale FM, Rede Baiana de Rádio e TV RBR, envolvendo os candidatos a prefeito na cidade de Amargosa. Então, neste bloco agora, seguiremos a mesma regra do bloco anterior, porém com a regra da inversão. O candidato Júlio Pinheiro começou perguntando, agora quem começa perguntando é o candidato Rosalvinho Salles. Perguntas de candidato para candidato. Então, candidato Rosalvinho Salles, o senhor tem exatamente 1 minuto para fazer a sua pergunta e o tempo começa a partir de agora. Candidato Júlio, é sabido pela população que a nível nacional a gestão do PT faliu o país. O mesmo ocorreu com o PT estadual, onde Wagner faliu o Estado. Acontece que a cartilha do seu partido defende o modus operandi. E, portanto, o seu mentor, que faz parte do PT, assim como você, também decretou a falência de Amargosa 13 dias depois da eleição. Qual a sua participação nisso? Esse modelo de governo que você quer para Amargosa? E a cópia do Diário Oficial está aqui, ó, decretando falência do município. Pergunta feita, candidato. Pergunta feita, candidato. Então, candidato Júlio Pinheiro tem a partir de agora exatamente 3 minutos para a sua resposta e o tempo começa a partir de agora. Mais uma vez o candidato insiste no mesmo tema. Como não tem nada para falar da minha pessoa, da minha história, da minha vida, de coisas que eu tenha feito errado, aí insiste nesse negócio de falar do ex-prefeito Valmir. Eu já disse, o seu problema com o ex-prefeito Valmir, o senhor tem que resolver com ele. Ele tem muita coisa contra o senhor, por sinal, viu? Mas eu quero dizer à população de Amargosa o seguinte, se tem alguém que quebrou, que faliu a prefeitura de Amargosa, foi o meu adversário. Até porque ele está aí o tempo todo tentando se defender de acusações que não são feitas por mim, como eu falei. É pelo Tribunal de Contas da União, é pelo Tribunal de Contas dos municípios e é também pelo Ministério Público. E quando eu digo isso, é porque é importante você saber que o dinheiro que sai por esse ralo é o dinheiro que falta na educação, para fazer escola de tempo integral, para fazer projetos como o Educarte, é o dinheiro que falta para merenda ser de qualidade, é dinheiro que falta para aumentar o salário do professor, é o dinheiro que falta na saúde para reabrir o centro cirúrgico, para botar uma equipe novamente. Então é a preocupação que nós, habitantes, cidadãos de Amargosa, temos que ter com a nossa terra, porque Amargosa é o lugar que a gente vive, é o lugar que você vive e que você precisa procurar os serviços públicos de saúde, de educação, de infraestrutura, calçar rua, iluminar. Então pode ter certeza, na minha gestão, aí sim, quando eu for prefeito, não haverá nada de errado, porque eu pauto a minha vida pela seriedade, pela honestidade. Tanto é que a minha ficha é limpa, eu não respondo a processo de desvio de recurso, de notas clonadas, de cheque sem fundo, de desvio de recurso, de saque de recurso em conta da prefeitura. Então,
isso não ocorre na minha vida. A minha vida é pautada, como eu falei, pela seriedade e pela honestidade. Mas como não tem o que falar de mim, o meu adversário fica o tempo todo nessa vitrola arranhada, falando do cenário nacional, do cenário estadual e também do ex-prefeito. A eleição é para prefeito de Amargosa. A gente precisa aqui analisar quem tem as melhores propostas e quem tem as melhores condições de governar Amargosa, de trabalhar para o nosso povo, de cuidar de você que está me ouvindo. É isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar de você que está me ouvindo, que mora nos bairros de Amargosa, que mora nas comunidades rurais de Amargosa. Então, para isso, eu estou muito preparado, minha história é limpa, minha ficha é limpa, e com isso pode ter certeza que vocês vão poder contar com um prefeito honrado, com um prefeito sério, honesto, trabalhador, e que com certeza vai poder fazer muito por essa terra para transformar a realidade da vida que nós estamos hoje no município de Amargosa. O que nós não vamos permitir é voltar ao tempo onde todas essas coisas aconteceram e que você que está me ouvindo sabe muito bem do que é que eu estou falando, porque você sentiu na pele, até porque os processos podem até ser arquivados, podem até ser extintos, mas o sofrimento do povo de Amargosa, de quem não teve salário, de quem não foi ao médico e não achou o médico... Tempo esgotado, candidato. O candidato Rosalvinho Salles tem 1 minuto exatamente para a sua réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, como sempre você está fugindo da pergunta. Eu lhe perguntei, você não respondeu, porque você quer dissociar sua imagem. Você foi secretário 8 anos de Valmir. Aliás, você só exerceu, você não pode ter processo, você exerceu na vida pública é isso, cargo de confiança. E hoje você tem um cargo de confiança do deputado Jorge Sola, que está aí nas redes sociais, do salário que você recebe, que não é da minha conta, é problema seu e dele. Mas todo mundo sabe que você não mora em Brasília, você mora em Amargosa, e é assessor do deputado Jorge Sola em Brasília. Foi chefe da Dires e deixou a Dires fechar. Então, e outra coisa, candidato, você começou a campanha mentindo. Primeiro você quis esconder o vice. A gente teve que entrar com o processo e mostrar o vice. Quis esconder. E depois, agora o juiz Fábio Alexandre num processo em relação ao comitê, ele disse que foi litigado de má fé. Vocês disseram num processo que ele deu liminar que o comitê não era junto do fórum, e o comitê é junto do fórum. Então o próprio desembargador disse que fez litigado de má fé. Então você já está começando bem sua carreira política, então, né? Já litigando de má fé. Tempo esgotado. O candidato Júlio Pinheiro tem 1 minuto para a sua tréplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Você que está me ouvindo aí, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Ele está falando que questionou a questão do nome do vice. Eu tenho muito orgulho, Eliseu, de contar com você na nossa chapa. Eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho muito importante para Amargosa, porque você é um homem simples, humilde, trabalhador, que trabalha todos os dias da semana, e com certeza você vai contribuir muito com a nossa gestão. Mas além disso, ele tenta atribuir a mim processos de coisas que são insignificantes, que é um nome numa peça publicitária. Agora, o Ministério Público de Amargosa, estadual, Dr. Jader, pediu a sua impugnação. Então, ou seja, a sua candidatura ainda não está nem deferida por conta disso, porque o promotor de Amargosa pediu a sua impugnação. Isso também é um fato, está nas redes sociais, você pode pesquisar. Ele pediu impugnação, então alguma coisa errada tem com o senhor. Então pode ter certeza que contra mim não vai ter isso, porque eu não respondo a nenhum processo que possa impugnar a minha candidatura. Ok, tempo esgotado, candidato. Então agora vamos dar continuidade. Passando então para o candidato Júlio Pinheiro, o tempo de exatamente 1 minuto para que possa fazer a sua pergunta. E o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato Rosalvinho, a gente sabe que a Prefeitura de Amargosa, ela tem que ser o motor do desenvolvimento municipal, da economia da cidade. Quando a Prefeitura anda direitinho, paga o salário em dia, não atrasa salário, não dá cheque sem fundo, pode ter certeza que esse recurso vai fazer com que a cidade desenvolva. A gente tenha obras na cidade, isso gera mão de obra na construção civil. A gente pode ver que o recurso, até porque a prefeitura é o maior empregador da cidade. Se a prefeitura vai mal, se os funcionários não têm um salário, ele não vai poder comprar na padaria, na farmácia, no mercado, no posto de combustível e nenhum outro comércio. E isso com certeza vai gerar desemprego e vai gerar também uma recessão econômica no nosso município. Então, o que é que o senhor pensa sobre isso? Porque a gente sabe que a prefeitura precisa andar em dia, pagar salário em dia, honrar seus compromissos e pagar os seus fornecedores e prestadores de serviço em dia. Pergunta feita. Então agora o candidato Rosalvinho Salles terá o tempo de 3 minutos para a sua resposta e o tempo começa a contar a partir de agora.
Meus amigos, primeiro dizer ao candidato que minha candidatura não está impugnada. O processo que o Ministério Público entrou contra mim, pedindo a impugnação, foi anulado pelo TCU. Então não existe mais essa impugnação. Pode ficar tranquilo, candidato, que você vai me enfrentar. E nós vamos disputar voto a voto e tenha certeza que nós vamos ganhar a eleição, porque o povo, Deus e o povo estão do nosso lado. Mas eu vou dizer outra coisa a você aqui. Você falou da questão dos atrasos de salário, a questão do cheque sem fundo, mas vou de novo ter que falar do meu sucessor, que é seu aliado, e do outro que você disse que não quer ligado, nem trouxe ele para hoje para o debate, mas minha prefeita Karina está ali, eu tenho orgulho dela e do meu vice César também. Mas vou dizer a você o seguinte, candidato, o ex-prefeito Valmir deixou 3 milhões de débito com fornecedores. Tem 300 fornecedores de Amargosa, comerciantes que não receberam. Isso é igual ou não é ao cheque sem fundo? É a mesma coisa. E os cheques, eu fui inocentado nos processos. Eu tenho decisão dada para o doutor Samistogo, juiz, me inocentando em processo. Inclusive pediram pelo Ministério Público, para o doutor Jader, pedindo minha inocência no processo. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. O povo de Amargosa pode ficar tranquilo. Eu estou com uma equipe muito boa do meu lado. Tem gente boa agora do meu lado, porque aqueles que não prestavam estão todos do seu lado, que eram do meu grupo, foram para o seu lado. Esse aí, eu não faço questão de tê-los de volta. Esses que me atrapalharam. E agora, meus amigos, é outra história. Agora, salário rigoroso em dia dentro do mês, salário dentro do mês, fornecedor em dia e obra para Amargosa. Ninguém fez tanta obra quanto eu fiz em Amargosa. Nenhuma pessoa fez tanta obra quanto eu fiz em Amargosa. A prefeita Karina vai estar lá junto com a agenda da prefeitura, meu amigo Dal vai estar lá junto com a agenda da prefeitura, Cláudio Veloso, e a gente vai fazer uma grande administração, meus amigos. Meu amigo César também, vice-prefeito, competente, trabalhador, nos ajudando, e nós vamos fazer uma grande administração para Amargosa. Eu quero falar para você, você sabe, você que está ouvindo em casa, sabe o quanto eu trabalhei para vocês, sabe o quanto que eu gosto dessa terra, o quanto que eu gosto desse povo. Eu tenho esse povo no meu coração, meus amigos, e vocês sabem disso. E cada dia que eu ando na cidade, recebo as manifestação de carinho e chego a me emocionar quase todos os dias na hora que eu ando na cidade. Vou na casa de vocês, porque vocês sabem, se eu cometi algum erro, foi tentando ajudar vocês. Ao contrário do nosso adversário, que esconde os erros e diz que não tem nada com isso, igual Lula, Dilma e companhia. Diz que não tem nada com isso, não foi eu que fiz, eu não sei, eu não era nem secretário de Finanças, mas todo mundo sabe que você era o braço direito do ex-prefeito Valmir, todo mundo sabe que quem resolvia na prefeitura era você, quem entendia era você, quem resolvia era você. A Amargosa toda não se engana com isso. Se teve algum erro de Valmir, candidato Júlio, você teve participação. E esses erros estão ali, ó, uma mala com 5 mil folhas de processo contra o ex-prefeito Valmir. E esses processos estão todos andando aí. E eu não fui intimado no processo do TCU, porque o prefeito Valmir disse que eu estava em lugar incerto e não sabido. Aí o TCU não me intimou. Mas eu moro sempre, minha vida toda, na Fazenda Palmeira, ali, todo mundo sabe, estado da Amargosa, Mutuípe. Tempo esgotado, o candidato Júlio Pinheiro tem 1 minuto para a sua réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. O candidato insiste em atribuir a mim coisas que não é de minha responsabilidade. Mas eu queria aqui mais uma vez chamar a atenção da população de Amargosa para mostrar o quanto uma gestão que não paga em dia os salários, que não faz com que os recursos sejam aplicados da forma correta, que passa cheque sem fundo, que não honra compromisso com o credor, com o terceirizado, com a população em geral e principalmente com o comércio local, pode gerar sérios problemas na economia da cidade, pode gerar desemprego, porque se o professor, se o médico, se o enfermeiro, se o gari, se o técnico, se o motorista, se o vigilante, ele não recebe o salário dele em dia, ele não vai conseguir honrar os seus compromissos no comércio local, não vai conseguir comprar na farmácia, no mercado, na padaria, no posto de combustível, no barzinho, na mercearia. Então, isso nós precisamos ter o tempo todo alerta. Nós precisamos de um prefeito que tenha credibilidade. Não precise usar o nome dos outros, como está sendo aqui, para ter credibilidade. Tempo esgotado, candidato, e o candidato Rosalvinho Salles tem 1 minuto para a sua tréplica e o tempo começa a contar a partir de agora. Ao contrário de você, candidato, que quer esconder seus aliados, eu quero mostrar meus aliados, por isso que eu falei deles. Tenho orgulho dos meus aliados. E vou lhe dizer outra coisa. O prefeito Valmir, seu mentor, que você foi 8 anos secretário, foi condenado pelo TCU, pelo TCM, sabe por quê? Por pedaladas fiscais, acho que é coisa, modus operandi do PT. Dilma foi caçada hoje, saiu hoje de tarde, por pedalada fiscal. E Valmir teve as contas rejeitadas pelo TCM por pedalada fiscal. Esse é o seu prefeito. Esse é o prefeito que você
apoiou, que você levou 8 anos com ele trabalhando na prefeitura, que todos vocês defendem na campanha de vocês. Esse é o prefeito de vocês. A minha prefeita é honesta e direita e vai me ajudar. E não tem, candidato Júlio, em Amargosa, em lugar nenhum, ninguém mais honesto do que eu. Porque honestidade não é virtude, é obrigação. E eu sou honesto, você sabe disso. Não desviei nem um centavo de dinheiro da prefeitura. Cometi alguns erros para ajudar a população. Agora não dizer um real da prefeitura. A população sabe disso, até pela vida que eu levo depois de sair da prefeitura. Ok, tempo esgotado, e assim finalizamos mais um bloco do nosso primeiro debate das eleições 2016, realização Rádio Vale FM e também Rede Baiana de Rádio e TV RBR. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, as considerações dos candidatos. Vamos a um breve intervalo. Muito bem, já de volta com o primeiro debate com a realização da Rádio Vale FM, TV RBR e Rede Baiana de Rádio nas eleições 2016, sendo aí o debate, o primeiro debate envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa. E este bloco é designado exatamente para as considerações finais dos candidatos. Serão destinados então 2 minutos a cada candidato, que farão suas considerações finais em ordem estabelecida por sorteio. Porém, é bom salientar e lembrar para os presentes e também para os nossos ouvintes, por conta de direitos de respostas concedido para ambos candidatos, os mesmos terão 30 segundos perdidos neste tempo exatamente de considerações. Então cada um terá apenas 1 minuto e meio. Tá certo? Tá entendido pelos presentes aqui? Então iremos dar seguimento fazendo o sorteio do primeiro candidato. O direito de resposta 30 segundos, candidato A e candidato B, vamos fazer o sorteio. 30. Todos dois receberam. E o tempo agora será exatamente... Vamos lá então, o candidato para responder primeiro, fazer as considerações finais, será o candidato... Direito de resposta. Isso, direito de resposta. Tempo, candidato Rosalvinho Salles terá exatamente isso. Por que o candidato Rosalvinho está recebendo? Porque foi dito pelo candidato Júlio Pinheiro que ele teria saído com uma mala de dinheiro. Por isso que está sendo cedido o tempo, exatamente 30 segundos, e o tempo começa a contar a partir de agora. Meus amigos, novidade para vocês. Esse extrato que o candidato Júlio está mostrando aí deve ser falso, porque ele não mostrou ninguém. A gente não pode fotografar o extrato. Mas tudo bem. Eu não saí com mala nenhuma do banco, nunca saí com mala de dinheiro nenhuma do banco. E outra coisa, se esse saque foi feito em junho é época de pagar a banda de São João. Pode ter sacado para pagar as bandas de São João, que eu nunca fiquei devendo nenhuma. Paguei a todas, né? Você sabe disso. E outra coisa, candidato Júlio, você esqueceu de falar da questão da merenda escolar comprada fora da época, da creche da Catiago que vocês terminaram e da... Tempo esgotado, candidato. Então, direito de resposta também cedido para o candidato Júlio Pinheiro, porque foi dito pelo candidato Rosalvinho que ele seria braço direito do candidato Valmir Sampaio. Então o senhor tem, a partir de agora, 30 segundos e o tempo começa a contar a partir de agora. O extrato está no meu Facebook, não precisa mostrar para ninguém. Quem quiser pode olhar lá no Facebook, o extrato está lá postado. Mas queria dizer também que além do extrato, vai estar também a capa da Veja, que envergonhou a Amargosa no Brasil inteiro. Vai estar também cheque sem fundos. Não dá para botar todos, porque senão vai travar o Facebook. Tem também foto de professor na porta de banco, exigindo salário, que naquela época também atrasava. Então pode ter certeza que vai estar tudo no Facebook, é só entrar e olhar, porque o povo não esquece, mas é bom relembrar. Tempo esgotado, candidato. Então iremos agora proceder ao sorteio do candidato que irá usar exatamente suas considerações finais. Então saiu primeiro o candidato Rosalvinho Salles, terá 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais. Então estamos apresentando exatamente eleições 2016, primeiro debate envolvendo os candidatos a prefeito da cidade de Amargosa.
Candidato Rosalvinho Salles, 1 minuto e meio para suas considerações. Tempo. Candidato Júlio, fiquei muito impressionado aqui. Você tem tanta vergonha do apoio de Valmir que pediu direito de resposta porque eu disse que era braço direito dele. Imagine que vergonha que você tem do Valmir, né? E você não tem passado e não tem história, né? Porque não geriu nada. Eu achava que você tinha sido secretário com poder. Você diz aqui que não geriu nada da prefeitura. Então você não tem experiência, né? Você não pode ser prefeito porque você não tem experiência, não vai saber administrar. Porque você nunca geriu nada até hoje, segundo você falou aqui para nós. Meus amigos, minhas amigas de Amargosa, povo de minha terra, eu quero agradecer muito a vocês terem ouvido até essa hora o debate, dizer a vocês que eu vou trabalhar muito por Amargosa, dizer a vocês que agora a história é outra, estou com uma equipe boa, equipe competente, que vai me ajudar, a gente vai fazer uma grande administração em Amargosa. Eu tenho capacidade de fazer, tenho um apoio político para fazer, tenho um apoio de toda a população de Amargosa para fazer. Vamos fazer, com certeza, uma grande administração, melhorando na área da saúde. Aliás, eu que trouxe tudo que a saúde de Amargosa tem hoje, Municipalidade de Saúde, Programa de Agência Comunitária de Saúde, o CAPS, que eu tenho muito orgulho. Tudo que a Amargosa tem hoje foi eu que fiz a minha gestão de saúde. E a gente sabe que pode fazer muito mais na educação. Vou fazer um projeto revolucionário na educação. Escola de tempo integral, escola agrícola, para manter o jovem agricultor no campo. A gente vai fazer muita coisa. Infelizmente, o candidato quis bater muito em mim, mas pode ter certeza, pode botar o que você quiser no Facebook, que isso não vai impedir do povo votar em mim. Sabe por quê? Porque o povo sabe que eu sou honesto, sabe que eu fiz tudo para ajudar a população pobre de Amargosa. E tenho certeza que eu vou estar sempre do lado de vocês, porque esse povo é meu sangue e essa terra é meu coração. Muito obrigado, gente, e uma boa noite para todos. Tempo esgotado, candidato. Mesmo tempo é dado para o candidato Júlio Pinheiro, 1 minuto e meio para suas considerações. Aí a ficha do sorteio. E o tempo começa a contar a partir de agora. Tempo. Eu vim aqui hoje para fazer propostas e apresentar o que eu penso para Amargosa. Infelizmente fui atacado desde o início, já nas considerações iniciais do debate. Mas realmente, candidato, essa experiência que você tem eu não quero não. Eu quero a experiência do novo, de transformar, de mudar Amargosa para melhor. E é para isso que eu estou como candidato a prefeito de Amargosa. Eu sei que você, às vezes, que está me ouvindo, está desencantado com a política e com os políticos, está desacreditado, muito por conta de experiências como essa que a gente relatou aqui agora. Mas pode ter certeza, a gente precisa acreditar que é possível, a gente precisa saber que a gente não pode deixar a nossa esperança morrer, porque a cidade que a gente vive precisa mudar, e é para isso que eu estou como candidato a prefeito de Amargosa. Vamos deixar a política velha de lado. Eu quero fazer uma política nova. Eu estou aqui preparado, eu me preparei muito durante esse período para poder servir a você que está me ouvindo, servir ao povo de Amargosa. E pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim, mas também vocês vão poder contar com a minha honestidade, com o meu caráter, com a minha personalidade, com a minha simplicidade para estar sempre perto de você, lhe ouvindo e podendo também fazer com que as ações da prefeitura cheguem mais perto de você. É isso que eu quero. Eu quero que você alimente essa esperança, porque é possível fazer diferente, é possível fazer mais e é possível fazer melhor. Tempo esgotado. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença também da prefeita da cidade de Amargosa, Karina Silva, aqui entre nós, agradecer do fundo do coração aos nossos ouvintes, aos nossos queridos amigos nas comunidades, nas cidades circunvizinhas, agradecer a oportunidade de estar participando deste grande debate, o primeiro debate, o maior debate da história política de Amargosa.